Olá, paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que maravilha, mais um dia, mais uma oportunidade maravilhosa e única que o Senhor reservou para nós estarmos assim, louvando, bendizendo o nome santo deste Deus que criou os céus e a terra, que criou a mim e a você, que criou a todos nós. Isto é maravilhoso, somente Deus faz tudo isso e muito mais, graças a Deus. E em gratidão ao nosso Deus, eu irei fazer menção de um texto do salmista Davi. Este homem que foi usado por Deus e que Deus o amou e que também amou a Deus. A comunhão dele com Deus foi tamanha que Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Veja quanto privilégio um homem ser chamado pelo próprio Deus, homem segundo o meu coração, quando ele declarou: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Isto é privilégio, é maravilhoso. Graças a Deus, queridos, eu irei fazer menção do texto curto, Salmos de Davi, Salmos de número 23. E eu convido a você, leia aí na sua Bíblia, no seu tablet, aonde quer que você possa ter nesta hora, nesse momento em que este vídeo chegou ao seu alcance. Leia a Bíblia Sagrada, porque é um livro santo, sagrado, e é a nossa bússola que nos conduz aos céus. Lê comigo, Salmos de número 23, apenas 6 versos. Assim escreveu o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Eita! Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus. Está aí o conteúdo do Salmo de número 23. O título que o Espírito Santo colocou no meu coração: o pastor eficiente. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Gratidão a Deus por tudo. Gratidão a Deus pela vida, pelo fôlego de vida que Deus tem nos concedido, tem nos reservado dia após dia. Isto é motivo de gratidão. Nós estamos agora com vida, falando, louvando e exaltando o nosso Deus, que é Criador e Redentor de toda a humanidade. Queridos, eu estive em viagem, estive participando de mais um congresso de mulheres no Distrito Federal. Por isso que a irmã Zenaide ficou calada por uns dias, que ela estava em um congresso de mulheres na igreja a qual eu congrego, Igreja Cruzada Cristã Pentecostal, no Distrito Federal, Brasília, capital do Brasil. Foi um grande congresso, foi 3 dias de festas maravilhosa, onde o nome do Senhor foi louvado, adorado, exaltado, e foi só vitória, foi palavras, foi louvor,
e só foi vitória. Quando o povo de Deus se reúne, só tem vitória. Salmos, cantos e assim o nome de Deus é adorado por mim, por você. E eu aproveito esta oportunidade ímpar para agradecer a todos os meus irmãos que já se uniram a nós para juntos estarmos nesta caminhada, levando a palavra de Deus a mais corações, porque é um dever meu e seu levar esta palavra, a palavra de Deus, a mais corações. Se não dá para irmos com os nossos próprios pés, de maneira física, vamos usar os meios os quais Deus capacitou ao homem para criar, né, para fabricar, de forma tal que esta palavra seja publicada pela nossa voz nos lugares onde nós não tivermos a condição de colocar a planta dos nossos pés, mas Deus providenciou os veículos, né? A internet, o YouTube, o Facebook e outros meios para que esta palavra seja publicada. O importante é nós pregarmos a palavra, quer de forma física ou audiva. O importante é que a palavra de Deus seja pregada. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreveu dizendo: o importante é que o evangelho seja pregado com ou sem sinceridade. Mas eu, a irmã Zenaide, a sua amiga irmã Zenaide, de Santa Maria da Vitória, tenho procurado servir a esse Deus com sinceridade, pureza e inteireza de coração. Sabe por quê? Porque está escrito que vai chegar o momento em que todo joelho se dobrará e confessará diante do nosso Deus e dirá: só o Senhor é Deus. E eu não quero ser envergonhada quando chegar a minha vez de eu me apresentar diante do meu mestre e ser reprovada. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, e eu estou a cada dia esforçando para que eu seja aprovada pelo meu mestre, por meio dos meus atos e das minhas práticas, né? E da palavra que o Senhor assim confiar a mim anunciar. Graças a Deus. Mas nós iremos hoje, em rápidas palavras, falar um pouco sobre cada um desses 6 versos que Deus, usando o salmista Davi para escrever, assim, sobre o pastor, né? O nosso pastor, o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse texto, o salmista Davi, ele traz assim 6, nós vimos 6 promessas contidas nesse pequeno texto sobre o nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo. Nós vimos 6 promessas. E nós sabemos, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que a tarefa de um pastor é uma tarefa árdua. Seja um pastor de igreja, de um rebanho, de uma igreja, quando Deus assim confia, entrega sob os cuidados de um homem ou de uma mulher para estar pastoreando o seu rebanho, é uma tarefa árdua. Ou também seja daquele camponês, né, que cuida dos animais também, que são ovelhas, né? E a gente sabe que a tarefa de um pastor é árdua, porque ele tem a obrigação de cuidar de forma, assim, cuidadosa, minuciosa de cada ovelha. A ovelha animal, a gente sabe que é um ser frágil, manso, indefeso. Por isso, ela precisa do cuidado do seu pastor.
Davi era pastor de ovelhas. Quando ele foi ungido a rei de Israel, Samuel, que foi enviado lá na casa do seu pai Jessé para ungí-lo como rei de Israel, ao chegar na casa de Jessé, Davi não se encontrava. Davi se encontrava no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E ao chegar lá, o Jessé apresentou os irmãos de Davi à sua frente. E foi o Eliabe e os outros irmãos de Davi, aqueles homens fortes, de grande estatura, de aparência agradável, né? Que eram soldados, né? Homens experimentados, treinados. E Samuel procurou pelos filhos de Jessé, e Jessé foi passando os seus filhos, mas Deus não os aprovou como rei de Israel. E então, orientado por Deus, Samuel perguntou: acabaram-se os rapazes? Jessé respondeu: ainda tem um, está no campo, cuidando das minhas ovelhas. Então, Samuel, usado e orientado por Deus, ordenou que chamasse a Davi. E ordenou a todos da casa, aos seus irmãos e ao seu pai: ninguém vai alimentar, ser servido nessa mesa enquanto Davi não chegou. E assim ficaram aguardando Davi, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi sabia o que era cuidar de ovelha, o quanto a ovelha é carente de cuidados. E, voltando para um pastor de um rebanho, ou seja, de uma igreja, também não é uma tarefa árdua, cuidar do rebanho do Senhor, porque a igreja é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele comprou a sua igreja com o seu sangue puro e imaculado, que foi derramado lá na cruz do Calvário. E ele nos considera como ovelha do seu pasto. E Davi, aqui ele nesse texto, ele declarou que o Senhor, sendo o nosso pastor, nada nos faltará. E é claro, nós, como ovelhas de Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor, ele cuida de cada um de nós de uma forma linda e maravilhosa, de uma forma inexplicável, com todo prazer, com todo carinho, que não nos deixa faltar nada. É claro, não nos deixa faltar nada. Você tem tido falta de quê? De paz, de amor, de alegria, de felicidade? A culpa não é de Deus. A culpa não é do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria paz. Jesus Cristo é a própria alegria. Jesus Cristo é tudo em todos. Se algo tem nos faltado, a culpa não é do Senhor Jesus Cristo. A culpa é nossa. A culpa está em nós. O profeta Jeremias, ele usado por Deus, no seu livro, ele escreveu, me falha o verso, o Senhor tem me dado assim a facilidade para memorizar o texto, mas os números eu ainda preciso colocar em prática. O profeta Jeremias, ele escreveu em um dos capítulos do seu livro, dizendo: de que queixeis, homens maus? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então, o que tem faltado a mim e a você não é culpa de Deus, não é culpa do Senhor Jesus Cristo, mas a falha está em nós, porque a palavra de Deus está bem clara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se ele nos prometeu, é uma promessa, que não vai faltar nada, não vai faltar. Ele está disposto a nos suprir todas as nossas necessidades. Escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, né? No capítulo 19, o verso de número 4, quando ele diz que
o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Deus, meus queridos, Ele tem todo o prazer em suprir as minhas e as suas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Ele tem todo o prazer e poder. Olha, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus, ou por Cristo Jesus. Portanto, querido e amado ouvinte da palavra de Deus, Ele tem prazer e o poder de suprir as minhas e as suas necessidades. No verso de número 2, o salmista, ele declara que esse nosso pastor, que é Jesus Cristo, ele nos faz deitar em pastos verdejantes, e nos guia a águas tranquilas. Olha que pastor lindo, maravilhoso, cuidadoso, né? Que nos oferece pastos verdes. O verde, ele produz vida, E as águas tranquilas é para que nós tenhamos segurança. Jesus Cristo, Ele nos guia em segurança, Ele nos guarda, Ele nos mantém em segurança. Se a segurança nos faltar, também não é culpa dele, é a nossa culpa. Porque para que nós tenhamos a plena segurança, é necessário que nós trilhamos caminhos retos na presença do nosso sumo pastor. E assim ele estará cuidando de nós de uma forma linda e maravilhosa. E no verso 3 tem uma outra promessa, olha. Refrigera a nossa alma. Eita, você está com a alma perturbada, você está com angústia, está com desespero, está o quê? Como é que você se encontra nesta hora? Olha a promessa aqui, ó. Jesus Cristo, somos pastor, Ele está pronto a te dar o refrigério, ou seja, a te dar o alívio que você está necessitando. O salmista, no Salmos de número 46 e o verso de número 1, ele declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha aí o refrigério chegando no Salmos de número 46 e o verso de número 1. Receba a sua vitória, irmão, minha irmã, receba o seu refrigério, aleluias. E o 4, tem uma outra promessa linda e maravilhosa. Olha, ainda, Zenaide, que tu andasse pelo vale da sombra da morte, ó, eu não vou deixar você sozinha não, Zenaide. Sou Zenaide, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Sua amiga, irmã Zenaide, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Não precisa temer. Não precisa temer, Rita. Não precisa temer, Sebastião. O Senhor está contigo. Nesse aperto que você está passando, nessa angústia, não se desespere não, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eita maravilha, olha que promessa, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E tem uma outra promessa aí, ó. A tua vara e o teu cajado me consola. Porque a palavra de Deus, ela corta para lá e corta para cá. Na hora que precisamos de correção, Ele nos corrige. Mas também na hora que nós precisamos do refrigério, do consolo, Ele vem com o refrigério e com o consolo. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Aleluias! E o 5, ele nos faz uma outra promessa linda, maravilhosa, dizendo que prepara um banquete, uma mesa para mim e para você, na presença dos nossos inimigos. Eita maravilha! O inimigo tem te afrontado, tem te tentado, tem dito que você é derrotado é ele. Jesus Cristo já venceu ele na cruz do Calvário. Jesus Cristo tem uma mesa preparada para você, porque você é filho de rei, você é filha de rei, minha
minha irmã, você não vai ser vencida pelo inimigo das nossas almas, não. O inimigo das nossas almas, ele já foi vencido por Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu ele lá na cruz do Calvário. E o que Jesus tem para mim e para você é uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos e vai encher o nosso cálice de gozo, de alegria, até transbordar. Eita maravilha! Olha, tá vendo esse caneco aqui, ó? Como se fosse um cálice. O Senhor vai enchendo, 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 até transbordar, até, ó, passar por cima aqui das abas dele até transbordar. É assim que o Espírito Santo de Deus faz comigo e com você. Quando o inimigo das nossas almas vem dizendo que nós somos derrotados, o Espírito Santo de Deus chega, não é derrotada. O José, o João, o Joaquim, a Maria, a Zenaide, não é derrotada. Ela é vencedora. Ele é vencedor. Todos são vencedores, porque eu venci o inimigo deles na cruz do Calvário. Graças a Deus. E a outra promessa no verso de número 6. Depois de tudo isso, ele nos dá a certeza. Olha, é certeza, nada de dúvida. Certeza absoluta. Dizendo que certamente a bondade de Deus, olha, a bondade, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Certa feita chamaram Jesus de bom e ele recusou. Disse, por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. E aí ele diz, ó, certamente, olha, certeza absoluta que a bondade do Senhor vai me seguir todos os dias, ó, todos os dias, aonde quer que nós formos, a bondade de Deus está nos seguindo todos os dias da nossa vida, e nós vamos então, com a bondade e a misericórdia do Senhor, poder habitar na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos, amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, você que chegou agora, toma posse dessas promessas. Essas promessas do Salmo de número 23 é para mim e para você. Sabe quem fez essas promessas? Foi o pastor eficiente. E sabe quem é o pastor eficiente? Jesus Cristo. Ele é o pastor eficiente, que pode todas as coisas e que tem prazer em me socorrer, a socorrer você e a nos ajudar e a suprir todas as nossas necessidades e nos guardar e nos guiar por caminhos seguros e pastos verdejantes e nos livrar de todas as tribulações desta vida. Basta tão somente nós ficarmos firmes, crendo nessas promessas e declarar que só o Senhor é Deus. E você já tem Jesus Cristo como seu supremo pastor? Se não tem, a partir de agora tenha Jesus Cristo como seu supremo pastor, porque ele venceu na cruz do Calvário para garantir a vitória para mim, para você e para todos nós. Amém, meus queridos? Meu muito obrigada por ter ficado até agora, mas ainda iremos fazer um minuto de oração. Sempre eu encerro começo uma oração ambiente, né, onde eu estou, e encerro também com oração, porque a oração é a chave da vitória. Pai Santo, Pai Eterno, Deus de amor e bondade, ó Senhor, aí está, meu Deus, a Tua palavra, e eu te peço perdão. Senhor, nos perdoa, porque eu reconheço, Pai, que somos pecadores, mas o Senhor é o nosso pastor, e não nos deixa, não tem nos deixado e jamais deixará nos faltar coisa alguma, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por este grande amor, pela Tua benevolência, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, Pai. Meu muito obrigada por o Senhor ter sido o nosso refrigério na hora da angústia. Obrigada, Senhor. Meu Deus, pelo Senhor tem assim estado de permanentemente conosco, meu Deus, nas horas mais difíceis da vida. O Senhor tem estado conosco, nos encorajando, nos sustentando e nos dando vitória. E quando o inimigo das nossas almas se levanta contra nós, nós clamamos
o sangue de Jesus Cristo e dizemos: o Senhor te repreenda, porque o Senhor já venceu o inimigo das nossas almas lá na cruz do Calvário. Pai querido, Pai amado, e na hora da angústia, na hora do aperto, na hora da tristeza, o Senhor nos enche, Senhor, com o teu óleo santo, com a alegria do teu Espírito Santo, e o nosso cálice transborda de alegria, porque está escrito, Deus querido, ó Pai, lá em Neemias, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai Santo, Pai Eterno, nos ajude cada dia, Pai, porque o Senhor nos dá firme certeza, papai querido. Ó Deus Santo, que a tua bondade, as tuas misericórdias nos segue dia após dia, e nós então temos a capacidade, Senhor, recebida da tua parte, de estar habitando a tua casa. Pai, alcança este meu irmão, esta minha irmã, este pai, esta mãe de família que estão do outro lado, precisando de um socorro, precisando de um refrigério, precisando, Deus amado, da tua mão forte, da tua proteção, da tua direção, Pai. Alcança aí, Deus, a todos, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia. Eu te peço também, ó Pai, por amor do teu nome, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, que é semente, venha alcançar terreno fértil e que ela venha nascer, produzir frutos e frutos de arrependimento. Pai querido, Pai eterno, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que eu oro a Ti, te agradeço na certeza da vitória, porque o Senhor é o Deus da vitória. Amém, meus irmãos? Meu muito obrigada. Até a próxima, querendo Deus. E se você gostou da palavra de Deus, que é água que nos sacia a sede, pão que sacia a nossa fome e refrigério para a nossa alma, fique à vontade. Você tem plena liberdade de se inscrever no canal e compartilhar esta palavra do nosso Supremo Pastor, do pastor eficiente, com quantas pessoas você achar conveniente. A atitude é sua. Eu já fiz o que o Senhor me ordenou. Levei a palavra, ministrei a palavra, oramos juntos. Agora você faça a tua parte. Isaías 41:6 escreveu: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro ser forte. Então, a minha parte eu fiz. Ministrei a palavra, oramos juntos. Agora é a sua vez. Aprova a palavra de Deus? Então se inscreva. Aperta as notificações, fique à vontade para comentar e compartilhar com as pessoas amigas e amadas que você tem do seu lado, ao seu redor, na sua cidade, ou quem sabe distante da sua cidade, quem sabe lá do outro lado do oceano. Fique à vontade, seja canal de bênção. Deus nos chamou, nos trouxe a essa terra para sermos canal de bênção. Olha, e você é um canal de bênção na minha vida. Você, meu irmão, minha irmã Maria, irmão Pedro, irmão Joaquim, minha filha Dayana, minha filha Daniela, meus amigos, meus vizinhos, irmãos em Cristo e amigos, todos vocês são canais de bênção na minha vida. Por isso eu digo para todos, recebo o meu abraço e a minha gratidão. E eu oro por vocês e vocês oram por mim. E assim, de glória em glória, só vitória. E nós perseveraremos em orações uns pelos outros, até entrar na cidade santa, aonde nós iremos cantar o hino da vitória. E de glória em glória, só vitória. Receba o abraço sincero da sua irmã e amiga Zenaide, de Santa Maria da Vitória, Bahia. O meu abraço e até a próxima. Deus te abençoe.